Bom dia, o meu nome é João Arriscado Nunes, sou pesquisador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E o tema de que eu vou falar aqui é descolonizar as drogas e a chamada guerra às drogas. A guerra aos pobres e aos setores mais vulnerabilizados das populações do norte e do sul global tem assumido, em particular em países da América Latina, a forma de guerra às drogas, é o narcotráfico, e serve de justificação à militarização e à repressão, criando uma teia de ligações e de cumplicidades entre setores dos Estados, o universo da produção e do tráfico de drogas ilegais, o comércio de armas e a lavagem de dinheiro e outras transações financeiras que se situam fora dos limites da lei. A expressão droga, contudo, oculta diferenças entre as diversas substâncias que têm efeitos psicoativos, efeitos de alteração da consciência, assim como também existem diferenças na história dessas substâncias, das formas e dos contextos da sua produção, a maneira como elas são manipuladas e preparadas para serem usadas, da sua transformação, por exemplo, a transformação de folha de coca em cocaína, que exige uma manipulação que não é a mesma que é feita quando a folha de coca, por exemplo, é utilizada precisamente como recurso para responder aos efeitos da altitude, e também depois do seu uso, ou dos seus usos, para ser mais preciso. Sabemos, por exemplo, que os usos cerimoniais e terapêuticos de substâncias psicoativas são comuns e são bem conhecidos entre populações indígenas das Américas e as populações de muitas partes do mundo, praticamente em todos os continentes encontramos esses usos, e também podemos encontrá-lo nas práticas terapêuticas de populações tradicionais que utilizam muitas vezes algumas dessas substâncias para efeitos de cuidado, tratamento ou cura, por exemplo, de diferentes tipos de distúrbios e diferentes tipos de problemas que afetam essas populações. Por isso, é importante que se consiga iniciar uma problematização daquilo que nós chamamos drogas e também que se consiga fazer uma distinção clara entre os processos de emergência da diferença entre substâncias legais, substâncias ilegais e também aquelas que muitas vezes não chegam ainda a ser consideradas legais ou ilegais porque são de criação recente, drogas sintéticas, por exemplo, e por isso não são abrangidas pelas definições legais existentes. Mas também é muito importante percebermos que existem ligações, existem continuidades entre o comércio e o uso de umas e outras dessas drogas. Portanto, muitas vezes, o consumo de drogas ilegais ou dessas drogas que estão à margem da lei começam precisamente pelo consumo de drogas legais que geram depois formas de dependência que, em certos casos, conduzem precisamente ao consumo de drogas ilegais. E por isso, é importante também que nós sejamos capazes de pensar uma abordagem que permita descolonizar o tema. Ou seja, nós começamos a olhar para esse tema a partir de lugares, a partir de situações, a partir de experiências que não são apenas e não são aquelas que são normalmente trazidas para primeiro plano pelas potências que comandam, promovem e financiam a chamada guerra às drogas. Por isso também é importante que se entenda que as drogas, legais e ilegais, têm modos de existência bem característicos no quadro da ordem neoliberal em que nós vivemos. De facto, quando olhamos para a distinção entre substâncias ou drogas ilegais e drogas legais,
Estas últimas, por exemplo, incluem os medicamentos, muitos medicamentos, mas também incluem o tabaco, por exemplo, incluem o álcool. E muitas vezes o tabaco e o álcool matam mais do que as drogas ilegais, aquelas realmente que são objeto de tal guerra às drogas. E, no entanto, elas continuam a ser legais, continua-se a permitir o seu comércio e continua-se a permitir também que elas sirvam para acumular um volume imenso de capital, muitas vezes à custa, precisamente, de um consumo que é altamente danoso para aqueles que consomem cada uma dessas substâncias. Algumas delas também, por exemplo, são objeto de um consumo controlado, por vezes, como acontece com o álcool. Mas muitas vezes também, em certos contextos, o álcool, que é, em princípio, uma droga legal, as bebidas alcoólicas são legalizadas em muitos países, alguns proibiram o consumo de drogas, o consumo de álcool, por razões que estão ligadas, por exemplo, à religião. Mas também é certo que há formas de consumo de álcool que fazem parte de uma sociabilidade que impede precisamente o seu consumo abusivo ou excessivo, sempre que ela é consumida, de facto, de forma, como nós diríamos, social. Noutros casos, o consumo abusivo desse tipo de drogas, como é o caso do álcool, leva precisamente a um conjunto de consequências que muitas vezes também matam, muitas vezes também criam uma dependência que é, muitas vezes, degradante daquilo que é a vida das pessoas que a elas são submetidas. Mas é também importante perceber que tudo isto configura o que nós podemos chamar uma economia política das drogas, que tem as suas formas de acumulação de capital, aquilo que nós podemos chamar uma forma de acumulação predatória. Ela é feita muitas vezes através, por exemplo, da apropriação de um conjunto de recursos e depois também de uma apropriação de trabalho que é feita também de modo barato, como se diz agora, como dizem alguns autores já, como Jason Moore ou Raj Patel, e a sua transformação e depois o seu consumo são também consumos e formas de comércio que vão gerando modos de vida e também modos de resistência que, por sua vez, são frequentemente modos de alto risco para aquelas pessoas que neles estão envolvidos. A economia política das drogas satisfaz um mercado que é situado principalmente naquilo que podemos chamar as zonas metropolitanas do mundo. Aquelas onde, de facto, o consumo se faz, por exemplo, nas cidades, com diferenciação entre os diferentes tipos de drogas que são consumidos nos vários lugares, pelas várias classes sociais, pelos vários grupos que habitam diferentes setores de cidades e de áreas metropolitanas e, por sua vez, esse mercado permite alimentar a exportação para os países onde as drogas são produzidas, muitas vezes por organizações que de facto se dedicam a essa produção de uma forma que atinge uma escala bastante grande e que se tornam eles próprios, aqueles que participam nesse comércio, nessa produção e comércio da droga, passam também a tornar-se consumidores de bens de luxo que podem ser pagos exatamente pelas rendas que são obtidas pelo narcotráfico. É importante também perceber que hoje o problema daquilo que nós podemos chamar os efeitos destrutivos e danosos do uso abusivo de drogas e, em particular, do consumo de determinadas drogas que são particularmente tóxicas e geram forte dependência, começa hoje também a tornar-se um fenómeno que já não diz respeito apenas, nem muitas vezes, principalmente, àquelas que se costuma chamar as drogas ilegais. Podemos apontar, por exemplo, que recentemente nos Estados Unidos, uma parte muito significativa daquilo que são os usos excessivos de drogas, que, por exemplo, conduzem
a doses excessivas e à morte foram causados pelo consumo de opioides, que são substâncias que basicamente são idênticas àquelas que são consumidas como analgésicos e muitas vezes resultam precisamente de uma dependência que foi sendo gerada ao longo do tempo de analgésicos que em determinado momento as pessoas que os consomem deixaram de ser capazes de comprar, por exemplo, por terem deixado de ter cobertura de seguro de saúde e que passam a obter num mercado onde muitas vezes são vendidas drogas que são, por exemplo, precursoras de alguns desses medicamentos ou que são depois fabricadas ilegalmente e que por vezes abrem a porta também ao consumo depois de drogas ilegais que permitem alimentar precisamente essa dependência. É o caso também de alguns países do continente africano, em que se começa a verificar que algumas drogas legais estão também na origem de usos abusivos também, que estão a criar uma grande crise de opioides. Mas é também importante perceber outro aspecto desta economia política das drogas e, portanto, também desta situação marcada precisamente também pela exclusão e pela violência. É importante notar que as drogas estão associadas também à emergência de modos de vida que, ao contrário daqueles que beneficiam, em primeiro lugar, de todo este comércio, de toda esta circulação, acumulação e circulação de capital associada à droga, são muitas pessoas que estão envolvidas ou acabam por estar envolvidas em diferentes modos e muitas vezes a partir de diferentes situações de grande dificuldade por vezes, que habitam, por exemplo, zonas degradadas de grandes cidades e que acabam também por se envolver no próprio comércio de droga, como sendo uma maneira precisamente de manter aquilo que consideram ser um nível de vida considerado decente e adequado. E para isso, muitas vezes, eles acabam precisamente por ficar envolvidos nesse comércio, acabam também por adquirir um conjunto de hábitos de consumo, por exemplo, que só é possível alimentar através desse comércio, criando depois um círculo vicioso que, por sua vez, dificulta a saída de um mundo que é também muito marcado pelo conflito e pela violência. Há hoje trabalhos que começam a ser feitos, trabalhos de cientistas sociais, por exemplo, de jornalistas de investigação, que começam precisamente a tentar conhecer esse mundo, tentar conhecer precisamente aqueles que são, de certa forma, os intermediários entre os grandes produtores, os senhores do narcotráfico, as grandes cadeias do narcotráfico e os consumidores de drogas, os usuários de drogas, e que vivem precisamente nesse espaço intermédio, que é um espaço também em que eles são simultaneamente participantes nessa economia política da droga, mas ao mesmo tempo também se encontram entre aqueles que são afetados negativamente por esse processo. E é por isso que nós temos hoje de começar também, para podermos descolonizar, ou seja, retirar o tratamento, a maneira como tratamos, como abordamos este problema das drogas, nós devemos ser capazes hoje de recolocar o tema da economia política das drogas, da guerra às drogas e dos modos de vida ligados, em particular, ao comércio e distribuição das drogas, entendê-los também como parte dos processos através dos quais se cria aquilo que temos chamado a divisão abissal e a exclusão abissal. É por isso que, quando falamos em guerra às drogas, quando falamos em drogas, nós estamos a falar, de facto, de mais um elemento que nos permite hoje pensar de maneira nova, de maneira inovadora, aquilo que são as formas como se estão a produzir neste momento vários modos de exclusão e de opressão, em que existem formas também de estratificação da sociedade
de diferenciação na sociedade que são consideravelmente mais complexas do que essa forma simplista e dualista de entender a chamada guerra às drogas, dos bons que combatem os narcotraficantes e os narcotraficantes do outro lado, que são os maus. É importante nós começarmos a perceber que, de facto, estamos perante uma complexa economia política e um complexo processo também de luta, de resistência, mas também, muitas vezes, de criação de novas formas de discriminação, de opressão e de exclusão. Está bem.